seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Eu gostaria que vocês sentassem de 4 em 4. Há um propósito para essas mesas estarem com 4 cadeiras. E eu gostaria que você agora, nesse momento, se movesse e se sentassem aí, por favor, de 4 em 4. Por favor, queridas, se movam. Dai, Neide, Lucy, por favor. Se movam, meninas, vocês não estão se mexendo. Eu preciso de 4 pessoas em cada mesa. 4. 4 mulheres. 4. Por isso nós colocamos os lugares. Por favor, queridas. Se movam. O Senhor tem algo para fazer no nosso meio e eu preciso que vocês estejam de 4 em 4. Olha aí e se mexe, por favor. Amém? Nessa noite, queridas, Deus colocou algo no meu coração já faz algum tempo, desde quando nós recebemos a palavra. E eu quero compartilhar com vocês. O Senhor, o desejo do nosso coração hoje é que você receba cura na sua alma. Nós precisamos caminhar curadas. O Senhor, Ele cura o nosso físico, Ele cura a nossa alma e Ele cura também o nosso espírito. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito, ele é vivificado pelo poder de Deus. E o nosso físico e a nossa alma são trabalhados durante, todo o restante da nossa vida. Nós precisamos trabalhar nessa área. E essa ministração chama-se Virando a Faca. Por isso que você tem uma faquinha de madeira aí. Virando a faca. É algo que Deus colocou no meu coração. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quando há lutas, quando há problemas, quando nós estamos em dificuldade, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa como que a gente se coloca diante da circunstância adversa que vem sobre a nossa vida? Como nós agimos? E essa ministração nasceu dessa forma, Porque, queridos, não é a gente virando a faca, porque a gente tem que caminhar num processo, Sempre a gente tem que estar virando a faca. Não é só uma vez que a gente vai virar. Não é nós ignorarmos aquilo que está acontecendo conosco, mas é nós nos posicionarmos com relação às dificuldades que estão vindo sobre a nossa vida. Por isso, virando a faca. E como que nasceu, essa ministração? Normalmente, quando eu estou lavando louça, eu gosto de orar. Eu deveria fazer isso com a roupa, Porque, pelo menos, na louça eu gosto de lavar. Mas a roupa, na hora de passar, a gente vai começar a orar para isso, nesse tempo. Então, quando eu estava lavando louça, e eu estava lavando talheres, e tudo bem, A gente lava o talher, lá a gente sabe muito bem o que é isso, Coloca lá no escorredor, e você vai lavando e vai colocando. E nessa situação, queridas, às vezes a gente se machuca, Às vezes a gente bate a mão, derruba tudo, vira aquela bagunça, você tem que enxaguar tudo de novo. E quando eu estava lavando a louça,
eu costumava me machucar bastante, né? Quem caminha um pouco mais próximo sabe que qualquer coisinha eu fico roxa, fico marcada, fico com umas marcas. E, normalmente, eu machucava meu braço e, muitas vezes, até sangrava o meu braço. E numa dessas lavações, veio algo ao meu coração. Eu sei que foi o Senhor falando comigo. Aí, aquela voz, né, que a gente ouve, eu acho que você já deve ter tido essa experiência. Vire a faca. Vira a faca. Peraí. Por quê? Porque, normalmente, eu fazia assim, eu ia colocando as coisas, então, quando eu ia colocar outra coisa, outro talher aqui, eu me machucava. Eu cortava meu braço. Então, o Senhor falou assim, é simples, vire a faca. Na hora que você for colocar, se você virar, você não vai mais se machucar. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite com a nossa vida. Existem tantas coisas que nos ferem, certo? Coisas que nós trazemos para o nosso coração, permitimos descer no nosso coração, e vira e mexe, nós estamos nos machucando naquela mesma situação, aquele mesmo problema. Mas o Senhor quer mudar a nossa história. Então, nós precisamos aprender, e o Senhor vai nos ensinar a virarmos a faca, para que a gente não se machuque mais. Só que, para acontecer tudo isso, primeiro a gente precisa ter disposição. Não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos. O Senhor não quer que nós sejamos mulheres amarguradas, desgostosas da vida, depressivas, rabugentas, chatas, porque quando a gente não está bem, a gente é chato. Eu já sou mais chata normalmente, mas quando eu não estou bem, eu fico bem pior, bem pior. Então, a gente precisa aprender a se posicionar diante das lutas. Nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. E é esse Deus que quer nos socorrer. É esse Deus que quer nos ajudar, quer nos ensinar a virarmos a faca, para não nos machucarmos mais. E o que a gente precisa, né? Para nós recebermos essa cura, a gente precisa dar 3 passos, né? Nós precisamos de 3 coisas. A primeira delas, nós precisamos identificar o que é que nos fere. É uma palavra, é uma atitude, é uma situação, o que é que te fere? O que é que te magoa? O que é que te deixa, né, fora de giro? O que é que te faz mal, que chega a realmente a tirar a sua paz? Nós precisamos identificar o que é. E para nós identificarmos, né, nós precisamos entender que nós estamos com problema. Porque se nós não achamos, né, que eu não tenho problema. Se eu pensar que eu não tenho nenhum problema, então é aquilo que Jesus falou, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, nós precisamos identificar. Primeira coisa, você tem que saber que você não está bem. Senão, o processo nunca vai acontecer. O processo de cura não vai acontecer na nossa vida. Porque quem está são não precisa de nada. Mas quem está enfermo vai buscar a sua cura, o seu tratamento. Amém? Então, nós precisamos identificar, é o primeiro passo, nós precisamos tratar. Uma vez que nós identificamos, precisa de um tratamento, precisa entrar com uma medicação. E a terceira coisa é manter a nossa cura. Né? Se nós falarmos, né, do Outubro Rosa, o que nós precisamos fazer como mulheres? A gente precisa se cuidar, não é verdade? Porque é um tempo onde eles
enfatizam mais o cuidado com câncer. Câncer de mama, câncer no útero, né? Coisas que são peculiares das mulheres. E você precisa ir. Você precisa fazer seus exames periodicamente. Você precisa se cuidar. Então, precisamos de tratamento e precisamos de manutenção. Uma vez que você foi curado, você precisa estar sempre atento, né? Quem já passou por algum problema, alguma dificuldade, sabe que naquela área tem que estar sempre vigiando. Amém? Então, essas 3 coisas, elas fazem parte da nossa vida, do nosso tratamento, da nossa cura. É um processo que nós precisamos prestar atenção nele. Uma coisa que é importante é que, quando nós temos um propósito, se você decide realmente ser curado, se você decide falar, não, realmente eu tenho dificuldade, eu preciso de cura, esse propósito vai trazer para nossas vidas, né, o nosso propósito, ele traz para nós uma criatividade. Por quê? Porque você está buscando a sua cura. É o exemplo do paralítico, né, que os 4 amigos levaram ele e puseram ele, né, por cima lá do telhado. Eles tinham um propósito. E esse propósito trouxe criatividade. Quem que ia pensar, né? Eu, sinceramente, eu não pensaria. Mesmo porque eu não subo nem na cadeira. Quase que no degrau aqui eu já não subo, quanto mais subir no telhado. Então, não seria uma coisa que eu faria. Mas, quando você tem um propósito, buscando a sua cura, o Senhor também vai te dar criatividade. Ele vai mostrar para você o que é que você precisa fazer. Assim como esse paralítico. O pessoal subiu, tirou as telhas, desceu ele lá. Por quê? Porque eles tinham um propósito de cura para a vida daquele paralítico. Então, a gente precisa estar sempre conectados ao Senhor. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. A gente sempre tem que estar orando, buscando. E isso que aconteceu comigo lá, lavando louça, já aconteceram outras coisas também que Deus já falou ao meu coração, nessa mesma situação, né, de estar lavando louça. E eu quero alertar você, para você não perder essas pequenas coisas que Deus fala para você. Às vezes você está fazendo uma coisa ali que não exige tanto a sua atenção. Ore, fale com Deus, porque o Senhor vai te falar coisas preciosas que vão te ajudar no dia a dia, que vão ajudar você a crescer, né, a se manter curado, ou a perceber o que é que está te ferindo, te chateando, para que você possa se posicionar. E, falando na identificação, que é o primeiro, nós precisamos, então, descobrir aquilo que nos feriu ou aquilo que nos fere, porque, às vezes, é uma coisa que repetidamente está nos ferindo, ou algo que lá atrás nos feriu e a gente precisa entender e buscar em Deus para saber o que é. Temos que entender que o nosso coração é enganoso, mas o Senhor, Ele é a verdade. Porque muitas vezes nós deixamos algo pequeno tomar uma proporção tão grande que nós não conseguimos voltar ao normal, vamos dizer assim, né? Aquilo é pequeno, mas você deixou descer lá para o fundo do seu coração e aquilo está te causando tanto mal. E eu não estou dizendo que todas as coisas são pequenas, não é isso. Mas que o Senhor possa te ajudar a identificar. Se não começou lá com uma coisa pequenininha e você deixou a sua alma trabalhando com aquele negócio pequenininho que se tornou algo grande e hoje você está completamente ferida, completamente, né, amargurada, com a sua alma tão enferma. Precisamos procurar, sabe? Busque em Deus, converse com o Senhor, fale, Espírito Santo, me ajuda a ver e a entender
o que é que me feriu, ou o que é que constantemente me traz ferida. Me ajuda, eu preciso saber, eu preciso identificar exatamente o que é. Porque, às vezes, queridos, uma pessoa que, sei lá, de repente fez uma brincadeira, você não gostou, e você poderia ter chegado na pessoa, né? Falar assim, olha, não gostei disso que você fez, eu não me senti bem. Por favor, não faça esse tipo de brincadeira, porque eu não gosto. Simples, você não estaria tão ferido, porque às vezes a gente guarda isso e aí a gente vai ficando, né? A nossa alma, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? São mentiras que nós permitimos que o negócio vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vê, você está sangrando. Não é como eu fazia com o meu braço, punha tanta faca, tanta coisa lá, e de repente estava saindo sangue. Então, busque, porque o Senhor quer, nesta noite, trazer à sua memória algo ruim. Olha, nós precisamos descobrir aonde dói para podermos tratar. Não é assim? Quem trabalha na área de saúde aí sabe, né? Dói aqui, não, dói aqui, não, dói aqui, dói, aqui, tá, né? E vai naquele lugar, aqui que está doendo, que dói, vai tratar aquilo. Então, o Espírito Santo, uma das minhas orações foi que ele tivesse liberdade para trabalhar no nosso meio nessa noite, trazendo à sua memória o que é que te fere, para que você possa identificar e buscar e sair curada nessa noite. Neide, deixa eu te fazer uma pergunta. No momento da sua dor, no momento em que você passou lá pela perda, né, do seu esposo, que perdeu, nesse momento que a casa caiu, o que foi que te ajudou? E eu quero saber, é possível a gente não se desesperar num momento desse? Nesse, morreu. Espera aí, que ele já vai. Vai de novo. A paz. A paz, igreja, a paz, mulheres. Sobre a pergunta que você me fez, se é possível, né, não se desesperar em momentos de desespero, em momentos de dificuldade, né? Eu falo assim que depende. Depende se você não estiver sozinha, né? Que eu vejo que o que me fez não me desesperar é ter pessoas junto comigo. Eu acredito assim que o desespero ele só vem quando a gente passa por uma situação e não se permite que outras pessoas te ajudem nesse momento. Eu lembro que quando eu recebi a notícia, né, que o meu marido faleceu, eu entrei em desespero, sim, no momento. Eu gritei, desesperada, né, não sabia como reagir. Só que naquele momento que eu recebi a notícia, a Michelle estava comigo. E aí, quando eu recebi essa notícia, que ela viu eu gritando, ela falou assim, bem no meu ouvido assim, Deus é o Deus que consola, lembra? Porque eu havia falado isso para ela antes, né, do Ney falecer, que Deus era um Deus que consolava. Então, quando eu recebi essa notícia, ela me lembrou. Então, por isso que eu acho que é muito importante nós temos pessoas do nosso lado, porque na hora do desespero, essas pessoas vão lembrar aquilo que Deus é para nós. Porque o desespero, muitas das vezes, faz a gente esquecer quem é Deus e não enxergar mais nada além daquilo que a gente acabou de receber como notícia, né? E então eu vejo assim que é possível sim não se desesperar, contanto que tenha pessoas do seu lado que te lembre quem é Deus, né? Quem é o Deus que você serve. Eu acho que isso foi muito importante, realmente, para mim não ficar desesperada, né? Foi como se fosse um remédio, assim, quando ela falou assim, Deus é o Deus que consola, lembra? Eu parei e ouvi, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Eu presto muita atenção em tudo quando eu converso com alguém assim. Eu presto muita atenção para ver do que eu posso tirar dessa conversa. Então, quando ela falou, Deus é o Deus que consola, parece que a minha mente já foi para aquela palavra que ela me falou. Então,
eu não me desesperei exatamente por isso, por estar com pessoas que me lembrassem o Deus que eu servia. Então, por isso que eu não me desesperei. Então, é possível sim, porque o desespero cessou neste momento. Amém. Então, é importante, né? Nós identificamos um problema, então é importante nós termos pessoas ao nosso lado, pessoas que possam nos socorrer naquele momento, né? Não devemos estar só. Caminhar sozinho é muito mais difícil. Quando nós estamos juntos, quando nós temos pessoas ao nosso lado com a mesma fé que nós podemos, então, superar dificuldades. Eu acredito que seja uma coisa assim muito terrível, né? Eu acho que só quem passa pela situação para saber exatamente qual é o sentimento que a gente tem, né? Então, é possível a gente não ficar, né, com o problema. Está dando eco aqui. A gente não ficar guardando, mastigando, ruminando um problema. Nós podemos procurar pessoas que estão, né, à nossa volta para nos ajudar quando nós identificamos um problema, né, uma situação difícil, uma situação que está nos ferindo. A segunda coisa, depois que nós identificamos, é o tratamento. Então, o nosso principal tratamento, a nossa primeira busca deve ser o Senhor. Para nós que somos cristãos, né, o primeiro lugar que a gente tem que correr é para a presença de Deus. Nós precisamos, né, buscar em Deus a solução, buscar em Deus o tratamento para aquela situação que a gente está vivendo. Porque se no momento da luta, do desespero, né, como eu disse para ele, no momento que a casa cai, nós não buscarmos ao Senhor, eu acredito que a nossa esperança, a nossa fé, ela precisa ser trabalhada, precisa ser cultivada. Porque o primeiro lugar que a gente tem que correr, e quando a gente não consegue correr, a gente tem pessoas que vão nos lembrar: olha, existe um Deus que está com você nesse momento. Né? E outra coisa que nós temos também de tratamento são, né, os recursos humanos, são as pessoas. Né? Como a Neide falou, foi importante para ela a Michele estar ao lado dela. A Michele era a discipuladora dela naquela época, né? E então nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos discipuladores, nós temos irmãos, né, irmãs em Cristo que nós confiamos, que são amigas, que vão um pouco mais além, né? É como Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Vão um pouco mais além, têm um pouco mais de intimidade e que serve, então, para nos socorrer. Muitas vezes nós vamos precisar de um tratamento. Existem os profissionais da área, pessoas que podem nos ajudar. E muitas vezes nós vamos precisar até mesmo tomar medicação. E qual é o problema? Desde que a gente corra primeiro para a presença de Deus. Porque Deus vai usar pessoas para nos ajudar e vai usar os profissionais, né? Os médicos, os doutores, enfim, os profissionais da área que podem aí nos ajudar. Então, nós precisamos procurar, sabe, queridas? Não deixe a sua vida, né, se acabar na amargura, na frustração, na raiva, no ódio. Não deixe. Deixe que Deus trate. Busque. Às vezes as pessoas entram em depressão, sabe? Porque estão alimentando muito mais a alma, permitindo que a alma grite. É uma luta. É uma luta. Não é falta de fé. Nós não estamos falando aqui de falta de fé. Não é falta de relacionamento com Deus. É um momento em que nós deixamos aquela situação tomar conta. A alma grita muito alto. E nós permitimos. Muitas vezes nós baixamos a guarda, né? A gente vê ali
acho que foi Elias, ou Elias ou Eliseu, é esses dois, é um desses dois, que lutou contra os profetas de Baal, e mandou fogo, e tacou fogo, e acabou com todo mundo. E, de repente, ele baixou a guarda. E aí, Jezabel falou assim, olha, vou te matar. Ele saiu correndo e entrou na caverna. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque é a nossa alma. Ele se esqueceu de tudo o que tinha acontecido um pouco antes. Da vitória que Deus havia dado. Do milagre que Deus havia feito através da vida dele. E era o mesmo Deus que estaria com ele. Mas, naquele momento, ele permitiu que a alma dele tomasse conta. Então, quando a gente permite, né, que a alma grite mais alto, nós precisamos de ajuda. Não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Porque é importante. Importante a gente se cuidar. Assim, como você descobre que tem uma enfermidade, você tem que se cuidar. Precisa de tratamento. Luci, naquele momento, né, que você passou com a Radassa, com a enfermidade, você chegou a duvidar que o milagre aconteceria? E o que foi que te ajudou? O que foi que te fortaleceu durante esse período que você passou com a Radassa? Amém. A paz, queridas. É muito difícil passar por lutas, né? Nós temos que entender isso. E houve momentos que eu achava assim que eu não receberia o milagre. Eu não tinha dúvida nenhuma de que Deus era poderoso, assim como Ele é, para fazer o milagre. Eu sabia que Ele era poderoso para curar ela. Isso eu tinha convicção no meu coração, em todo o tempo. Mas, quando nós estamos diante de uma situação, a gente não tem a certeza assim, você não sabe se você vai receber ou não. Quando eu estava ali com ela, eu não sabia se eu ia levar minha filha para casa. Ou se ela ia voltar para casa com o pai. E foram momentos muito difíceis, e nós temos que entender e compreender os nossos sentimentos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me desesperar, né? A primeira coisa que eu fiz foi me desesperar. E, às vezes, a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas você é crente, né? Você é da igreja e você se desesperou, né? Nossa, porque você é crente, você não pode se desesperar. Mas nós temos que entender que nós temos sentimentos, né? E Deus respeita isso em nós, porque Ele nos deu uma alma e Ele respeita isso. Então, assim, tinha momentos que eu não tinha certeza se eu receberia o milagre, se ela seria curada. Mas eu sabia que Deus podia fazer. E até a música que tocou aqui, né, Jesus, eu preciso de ti, tu és a cura, era uma música que eu cantava lá no hospital o tempo todo. E a segunda pergunta, né, só para responder, o que eu fiz? Como eu falei, a primeira coisa foi me desesperar. E não há problema em se desesperar, né? E a segunda coisa que eu fiz foi chorar. E não há problema em chorar. E a terceira coisa que eu fiz foi buscar a Deus. Não que foram tudo coisas que demorou. Não, é tudo na mesma hora. Você se desespera, você chora e você já busca a Deus. É as três coisas no mesmo minuto. E eu clamava por Jesus o tempo todo. Eu declarava a palavra. Né, eu dizia, Jesus, o teu nome é maior do que todo nome. Então, eu declarava a palavra o tempo todo. Avisei os meus pastores, avisei o Davi, né, meu esposo, avisei meus pastores, minha liderança. E, assim como a Neide também falou, ter pessoas. Né? Eu tive a liderança, eu tive a igreja o tempo todo junto com a gente. Nós recebemos muitas mensagens, porque nós ficamos num hospital lá em Jundiaí, né? E aquilo era muito importante porque fortalecia a nossa fé. E
Deus me deu uma palavra, né, ali, através do Davi, né, e Davi falou assim, por que você está chorando? Ela não está morta, ela dorme. E me lembrei de Lázaro, né? A Dai me ligou, orou junto comigo. Então, assim, ter pessoas ao nosso lado, buscar a presença de Deus, clamar por Jesus, pela presença de Deus, isso nos fortalece, isso nos ajuda a passar pelo processo. E uma coisa que eu fiz, né, acima de tudo, porque, como eu falei, eu não tinha certeza se eu receberia ela de volta, foi entregar nas mãos de Deus. Eu entreguei a situação, eu entreguei a minha filha a Deus naquele momento. Eu fiz uma oração que o Davi fala, você é louca, porque você fez essa oração, ele falava. E eu orei, porque era um desespero tão grande que eu falei, é só Deus. Então, o que eu podia fazer? Entregar ela a Deus. E eu orei, eu fiz uma oração e eu disse assim, Senhor, a minha filha veio de ti para mim. E eu devolvo ela novamente ao Senhor, porque ela não pertence a mim, ela pertence ao Senhor. Eu já entreguei ela no teu altar. E, mais uma vez, eu entrego ela ao Senhor. Se ela tiver que partir para o Senhor, que seja feita a tua vontade, porque ela é tua, ela não é minha. E foi a oração mais sincera, mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Mas eu decidi confiar em Deus. Então, eu entreguei aquela situação nas mãos do Senhor. Porque eu mesmo, por mim mesma, não podia fazer nada. Amém. Então, o tratamento, o processo aí, né, do tratamento, ele não é fácil. Nós temos que tomar posições difíceis contra a nossa alma, para tentar, né, colocar ela no caminho certo. Essa é a parte do tratamento. E a última parte, para nós recebermos a nossa cura, é a manutenção. Porque depois que você passa pelo processo de cura, e o processo de cura, queridos, ele é assim. Ele pode acontecer de duas formas, né? A cura pode vir de duas formas. Pode ser um milagre. Então, a gente pode orar aqui essa noite e você sair completamente curada, um milagre, algo sobrenatural de Deus que vem sobre a sua vida, e você já sai. Você sabe porque sabe que você está curado. E isso é um milagre. Mas existe uma outra forma também de haver a manifestação da cura, né? No tratamento, é um processo. Então, ele vai, no dia a dia, você vai se posicionando, você vai tomando seu remedinho direitinho ali, né? De 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, 3 vezes ao dia, enfim, conforme a nossa necessidade, né? E aí, durante essa caminhada, enquanto você está ali buscando e orando e falando, Senhor, eu preciso, o que eu faço? O que o Senhor tem para mim hoje, para que eu saia dessa situação que eu estou vivendo hoje? As coisas vão acontecendo e, de repente, vem a cura. Então, você passa pelo processo e você recebe sua cura. Quando, né, se nós olharmos para aqueles 10 leprosos, né, eles receberam uma palavra de Deus e, enquanto eles estavam indo para se apresentar ao sacerdote, eles foram curados. Então, foi um processo. Enquanto eles estavam obedecendo aquilo que o Senhor mandou eles fazerem, eles foram curados. É a mesma coisa com cada uma de nós. Enquanto nós obedecemos ao Senhor, nesse dia a dia, nós vamos sendo curadas. Porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não quer que nós caminhemos enfermas. E é assim, né? Todas nós temos os desesperos, as lutas, as dificuldades. Mas, depois disso, nós precisamos levantar uma torre de vigia. Naquele lugar que você já foi curada, naquela situação que você já foi curada. Por exemplo, algumas pessoas aqui acompanharam conosco quando a minha sobrinha, com 2 anos, foi diagnosticada com leucemia. Foi um processo.
Foi um processo. Ela foi acompanhada, se eu não me engano, até os 15 anos de idade, ela foi acompanhada. Ela foi curada. Nós sabemos que a cura vem de Deus. Independente se ela tomou medicação, se ela não tomou, porque eu creio que tudo vem do Senhor. Até mesmo a sabedoria para os médicos desenvolverem remédios que nos curem, que curem o nosso físico, né? E teve um processo. E depois disso, depois que ela foi curada, ela precisou ficar voltando, né, lá no médico, até que o médico chegou e falou assim, olha, não precisa vir mais. Então, sabe, esse cuidado, esse tratamento, e é óbvio que quando acontece alguma coisa com ela, que ela precisa ir, né, para o hospital, é óbvio que vão levantar esse histórico dela e a primeira coisa que eles vão procurar é isso aí. Por quê? Porque ela teve um histórico. E nós, da mesma forma, o primeiro sintoma que aparecer na sua vida, o primeiro momento que a sua alma começar a gritar de novo, você tem que se lembrar. Falar, espera aí, eu já passei por esse processo e eu já estou curado. Eu tenho que me manter assim. Então, eu não vou deixar que essa situação que veio sobre mim novamente tome a mesma proporção, né, que ela fique do mesmo tamanho que eu permiti chegar há um tempo atrás. Mas hoje eu já sou curada, hoje eu não preciso mais chegar no fundo do poço. Eu posso falar, espera aí. Né, o que aconteceu na minha vida, eu tinha muitas crises alérgicas pelo corpo e rinite, né? Ficava com o nariz escorrendo, coçando, garganta, ouvido, garganta, né? Espirrando. Eu sempre passei anos dessa forma, fazendo tratamento de pele, principalmente nos braços e nas pernas, que eu tinha muita alergia, muitas feridas. E o Senhor me curou. E, de vez em quando a gente sai para outro ambiente, o meu nariz, ele se esquece que ele já foi curado. E aí, hatim, hatim. Quem tem, sabe, né? A gente faz, coça tudo, coisa do inferno mesmo. Então, eu preciso me lembrar, eu tenho uma torre de vigia ali. Eu preciso me lembrar, eu já fui curada. Eu não aceito. E eu fico firme. E muitas vezes eu tomo um antialérgico. Não vou dizer para você que eu não tomo, eu tomo. Mas eu falo, eu não aceito porque eu já fui curado. Quantos anos já faz que o Senhor me curou? Então, não e não. Entende que nós precisamos manter a nossa cura? É muito importante isso. Dai. Agora tu. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou durante a depressão? E como você superou? Durante a depressão, depois que eu perdi os bebês. É a parte que você vai... Sim. O momento mais difícil, quando me pergunta isso, que vem à minha mente, são dois. O momento, de fato, que eu estava perdendo. Então, aquele sangramento, aquela correria para o hospital, dores insuportáveis, e aquela frase na minha mente, eu estou perdendo meus filhos. Isso era desesperador. Mas ecoava uma música na minha cabeça. O poder, não vou cantar, que venceu a morte vive em mim. Isso ecoou até eu sair do hospital. Mas, de fato, o momento mais difícil de todos mesmo, mais do que esse, foi o pós. Depois que eu já estava em casa, e que aí a realidade vem, que você fala, caramba, eu não estou mais grávida, eu não tenho expectativa mais, porque eu já tinha tentado a fertilização 2 vezes. E tudo bem, tem pessoas que tentam inúmeras e conseguem, mas eu não queria, eu estava numa aflição que eu não queria mais passar pelo aborto de novo, mas eu queria ficar grávida. Então, era uma confusão na minha mente. E eu estava num momento que eu estava
com raiva de Deus. Com raiva. Porque eu entendia... Eu havia perguntado para ele antes de fazer o processo de fertilização. Hoje eu entendo que ele queria mesmo que eu fizesse. Eu não tenho dúvidas disso. Eu havia perguntado para ele, eu havia procurado conselho com a liderança, com os pastores, contava quando estava, estou grávida, agora vamos ver. Né? Eu lembro que eu fui lá na sua casa e foi toda uma expectativa gerada. Então, quando eu perdi pela segunda vez, foi um baque, caiu no meu chão, e eu sabia que o meu milagre vinha de Deus, independente do método, por fertilização, natural, sobrenatural, enfim. Então, eu também sabia que o perder também veio de Deus. Quem me tirou foi Ele. E aí isso ficava na minha cabeça e eu senti raiva. Não tem problema a gente sentir raiva. O Senhor acolhe nossas emoções. Ele nos quer sinceros, íntegros, né, inteiros. E eu demorei muito para conseguir orar, porque toda vez que eu ia orar, eu encarava o problema. Eu não queria falar no assunto, estava difícil falar no assunto. Então, toda vez que eu começava, eu lembro que eu ajoelhava, e eu começava a falar, Senhor, e aí eu só chorava. Muitas lágrimas, muito soluço, e eu não saía disso, eu levantava com raiva e não ia mais orar. E eu lembro que eu estava lavando louça, querendo orar, e não conseguia orar. Até que um dia a Roberta Ferreira, linda, sou muito grata, me mandou uma música, e aquilo me quebrou. Aquela música me fez eu me derramar. Fazia, acho que 1 mês, por aí, já tinha um tempo, que eu não conseguia orar, que eu já tinha passado pelos abortos, que eu não me achegava a Deus, porque eu não conseguia. E aí ela me mandou essa música, e ali eu me derramei de um jeito que eu não conseguia nem voltar. Eu lembro que um amigo meu, que é psicólogo também, me ligou, porque ele queria saber do TCC que a gente estava fazendo juntos, e eu atendi chorando. Eu falei, eu não consigo falar com você sobre isso agora. Ele falou, você quer falar? Eu falei, quero. Você não vai me julgar? Não. Falei tudo, como se eu estivesse falando com o próprio Deus. Eu ignorei ele ali, ele só ficou me ouvindo mesmo. Como se eu estivesse falando com o próprio Deus. E ali fui voltando para Deus. E eu tive o privilégio de ter pessoas, amigos, íntimos. O Rô sempre me ouviu, me deu espaço para falar. E isso me fez, a segunda pergunta, né? O que fez eu superar isso? Pessoas que me deram oportunidade de poder falar sobre o que eu estava sentindo sem julgamento e voltar a Deus, voltar mesmo para o tempo de intimidade, contar para Ele o que eu estava sentindo. E foi incrível, porque daquele dia da música, o dia que eu me derramei mesmo, daquele dia em diante que eu abri meu coração para Deus, eu pedi perdão sobre tudo que eu estava sentindo, sobre tudo que eu estava pensando. Eu lembro que eu falei para Deus, o Senhor está brincando com os meus sentimentos, o Senhor não me ama, porque o Senhor me falou, como é que é isso? E Ele foi restaurando, Ele foi curando, Ele foi falando comigo. E dali em diante me veio a esperança de novo. Eu lembro que eu lavava a louça, eu parava de lavar a louça, eu ia tomar banho, eu saía do banho orando por uma nova gestação. E eu lembro que a frase era, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, faz em mim. Se o Senhor quiser, porque eu lembro que eu me lembrava dos milagres que Jesus havia feito, e as pessoas respondiam para Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Faz em mim, faz, eu quero, eu creio. E era essa a oração, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E fez. É isso. Fez. Ana está aí, correndo pela igreja. Amém, queridas? Então, precisamos nos manter. Quando uma situação quiser voltar, se posicione. Se você já foi curado, se posicione. Fala, não, eu não aceito, porque eu já fui curado nessa área. E a Dai se manteve depois do chororô. E é importante a gente ter pessoas que chorem conosco. Muito importante. Pessoas que não nos julgam, né? Mas que entendem que nós somos falhos, somos fracos. E dependemos muito, muito, muito do Senhor na nossa vida. Então, agora, nesse momento, eu só quero ler um versículo aqui com vocês, que nós vamos orar. E o tempo foi embora. Tudo que eu não queria
que o Senhor, Ele nos ajuda. Ele nos auxilia em todas as coisas, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação que nós. Isso está lá em 2 Coríntios 1, versos 13 e 4. O Senhor nos ajuda, Ele nos ajuda e nós podemos ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então agora, você fique de pé, eu gostaria que o louvor já viesse. Fique de pé. E agora, de duas em duas, por favor. Aí onde você está, na sua mesa, de duas em duas, nós vamos orar umas pelas outras. Se tiver faltando alguém na sua mesa, levanta a mão para que a gente complete aí. Mas nós precisamos estar de duas em duas agora nesse momento. Eu quero que você escolhe, já dá a mão aí para a pessoa que você vai orar com ela. Está faltando mais alguém que está sozinho aí? Meninas? Não? Todo mundo está de parzinho? Vocês aí também? Vanessa? Nananana. Todo mundo de dois? Todo mundo achou? Sim! A Marina fica comigo. Tá bom, Marina? Você é minha parceira de oração, tá bom? Então, agora nós vamos orar e encerrar. Sabe, queridas, que essa palavra vá com você para a sua casa. Talvez não vá acontecer nada aqui nesse momento, mas enquanto você estiver indo no seu caminho, o Senhor vai manifestar a cura sobre a sua vida. Amém? Talvez um milagre, sim, pode ser. Mas no processo, você vai ser curada em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer para nós, que nós sejamos curadas. Amém? Então pode começar a orar aí pela sua... Pergunta para ela, você quer que eu ore por quê? O que é que está te ferindo, está fazendo você sangrar? E aí, você ora. Amém? Tem esse momento de oração. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Deus Espírito Santo. É algo simples. É algo, Senhor amado, que veio do Senhor. Uma palavra para nós não estarmos feridas, para nós não seguirmos na nossa vida com a nossa alma ferida. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha tocar em cada uma dessas mulheres. Que haja, Senhor amado, da Tua unção, do Teu poder, do Teu sobrenatural aqui neste lugar, Pai. Ó Deus querido, que ainda que não sejamos curadas por milagres, Senhor amado, que esse processo, Senhor, venha nos alcançar, à medida que nós caminhamos, ó Deus, que o Senhor venha nos curar, em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós clamamos ao Senhor. Vem, doce Espírito Santo, nós dependemos totalmente de Ti, nós recebemos a ajuda do Senhor, para que nós possamos ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que nós, talvez coisas diferentes, ó Deus, mas todas nós necessitamos de cura e podemos sim estender as mãos, porque o Senhor estendeu as mãos para nós e nós podemos ajudar outras pessoas a se levantarem. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. O pastor Carlinhos fez uma pergunta aqui quando ele veio. Como é que nós conseguimos identificar o que é verdadeiro e o que é falso? Como você consegue identificar aquilo que é verdadeiro?
daquilo que é falso, né? Ele usou o exemplo aqui da nota, né? Do dinheiro. E conversando com pessoas que trabalham com isso, né? Que trabalham e precisam identificar a nota, né? O dinheiro. A resposta foi a seguinte: porque na nossa cabeça nós pensamos o quê? Bom, para eu identificar, né? Aquilo que é falso, eu vou precisar, né? A diferença do falso e do verdadeiro, eu vou precisar observar aquilo que é falso. Mas está errado. Isso está completamente errado. Eles não pegam notas falsas. Eles só pegam as verdadeiras. E eles estudam. E eles tocam. E eles têm intimidade com a nota verdadeira. Porque a hora que aparecer uma coisa estranha, eles sabem identificar. Nós precisamos ter intimidade com quem é a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a palavra. Quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais fácil vai ficar para identificar as tramas, as armadilhas, as ciladas, as setas que o inimigo tenta contra a sua vida. Amém, amadas? Então, se apegue ao verdadeiro. Estude aquilo que é verdade, aquilo que é o verdadeiro, que é Jesus Cristo e a sua palavra.